Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tá tudo bem, tirando esse frio que tá congelante. Mas enfim, eu estou muito animada para esse momento que nós teremos juntos aqui hoje. E para a gente já começar com a mão na massa, porque para quem não me conhece, eu sou uma pessoa super prática, eu quero fazer alguns combinados com vocês. Primeiro, separa um papel, uma caneta e anote tudo aquilo que você tiver de insight importante da aula. Segundo, deixe esse seu celular longe. Desative as notificações, saia do WhatsApp no computador e preste atenção no que vai ser entregue aqui. Vai ser rápido, eu não vou me estender muito, mas é um conteúdo de muita qualidade que vai te levar à execução. Mas para isso você precisa prestar atenção e não tem como você dividir a sua atenção aqui e no celular. Eu prometo que vai valer a pena, mas você precisa fazer a sua parte. Bora então? Pega aí papel, caneta e deixa esse celular longe para a gente começar a entrega que vai ser incrível. Eu tô muito animada. Bom, enquanto vocês estão aí pegando papel e caneta, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Ana Laura Benetatti, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Na psicologia, nós temos diferentes abordagens de trabalho, e a TCC atualmente é a abordagem com maior suporte empírico. A TCC é a abordagem mais estudada dentre todas as abordagens psicoterapêuticas. Ela possui décadas de ensaios clínicos controlados que demonstram a sua eficácia, principalmente no que diz respeito à mudança de comportamento. E é com base em toda essa minha expertise que eu quero entregar para vocês um conteúdo de qualidade. Lembrando que eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, tenho duas pós-graduações e também tenho 4 anos de experiência clínica, onde eu venho auxiliando muitas pessoas a atingirem os seus sonhos e objetivos através de uma estrutura. O público que eu mais atendo no meu consultório são pessoas extremamente inteligentes, estudadas, dedicadas, porém completamente esgotadas por uma rotina que não gera resultado. São pessoas que sabem o que fazer, elas têm noção do que elas precisam fazer para conquistar os seus sonhos e objetivos, porém não têm uma estrutura que permita a execução. E é essa estrutura que eu vou te ensinar aqui hoje. Estou descrevendo um pouquinho o perfil das pessoas que eu atendo para você se sentir um pouco mais pertencente. Não é só você que se sente perdido, não é só você que sabe o que fazer e ainda assim não consegue executar por falta de direção. Esse perfil é extremamente comum e tem solução. Fica aqui comigo que eu vou te ensinar. Essa estrutura que eu apresento no protocolo produtividade não é uma entrega descolada da realidade. Vocês não vão ver um conteúdo muito coach aqui da minha parte, onde eu vou ficar criando aspirações de coisas muito mirabolantes, nada disso. É um conteúdo alinhado com a rotina, com a prática de cada um. É a estrutura que você vai replicar na sua vida da forma que fizer mais sentido para você. Eu não vou passar um hack de produtividade, por exemplo, acorde 5 horas da manhã, tome um matcha, vá para academia, nada disso. Porque talvez a rotina que funciona para mim não é a rotina que funciona para você. Então eu vou te ensinar a estrutura do que precisa existir na sua rotina e assim você vai ter uma rotina mais produtiva. Eu quero que ao fim dessa imersão você entenda 3 coisas que provavelmente ninguém te contou até agora. A primeira delas é como e por que estudar é uma ferramenta de procrastinação na sua vida. A segunda é como construir constância para além da motivação, porque muitas pessoas falham na rotina porque ficam dependentes da motivação. E a partir de hoje, você não vai ser mais uma dessas pessoas. Combinado? A terceira coisa que eu quero que você aprenda aqui nesse nosso momento é como desmontar os pensamentos que te paralisam todos os dias. Talvez o que te impede de agir é o sua cabecinha. É a sua cabecinha e o que ela pensa que vai acontecer se você agir ou não. Então eu quero que você entenda esses 3 pilares ao longo da aula, dessa imersão.
Combinado? E no fim da aula eu vou abrir uma oportunidade para quem quiser seguir comigo, mas isso é só depois. Agora bora pro conteúdo, pega papel, caneta, que exatamente agora vai começar a parte de conteúdos e a parte prática. A primeira coisa que eu preciso te falar vai doer um pouquinho, mas acumular informações virou a forma mais sofisticada de adiar ou procrastinar que existe. Eu chamo isso no consultório de síndrome do eterno aprendiz, que é quando você se convence que você precisa se aprimorar mais um pouquinho, estudar mais um pouquinho, comprar mais um curso, mais um livro, mais alguma coisa antes de começar. O problema é que quanto mais você compra, quanto mais você se aprimora, mais você vê que não é bom o suficiente, aí mais você procrastina e nunca começa de fato. E a neurociência explica isso muito bem. Quando você sente o desconforto de não estar executando, o sistema de regulação emocional do seu cérebro, especialmente a amígdala, não é a amígdala da garganta, tá? Mas enfim, especialmente a amígdala, identifica uma ameaça e busca uma saída para reduzir o estado aversivo. E aí ele te oferece a saída mais inteligente e mais perigosa possível. Mais um curso, mais um livro, mais um PDF, mais um podcast. Você sai do desconforto sem precisar executar nada, porque essa preparação te dá a sensação de execução. E o pior, você sai com a sensação de que está produzindo, mas quando você termina os estudos, você vê que não se aproximou daquilo que você realmente almejava. Você só acumulou mais um pouquinho de conhecimento. E não é o acúmulo de informações que vai te aproximar dos seus sonhos e objetivos. Claro que o aprimoramento técnico, ele é muito importante, ele é imprescindível, na verdade. Entretanto, o que te aproxima dos seus sonhos e objetivos é a ação, é o comportamento, a execução. E para que você mude um comportamento, você, na verdade, precisa implementar um novo comportamento na sua rotina. Esse comportamento precisa ser implementado e repetido em uma pequena escala. O que eu quero dizer com uma pequena escala? Ele precisa ser um comportamento pequenininho e repetido todos os dias. E para que esse comportamento possa ser repetido todos os dias, o atrito de execução precisa ser pequeno, precisa ser baixo. Por isso que você começa pequeno na direção dos seus sonhos e objetivos. Para além de estudar, qual que é o menor comportamento que você pode começar a incluir na sua rotina que vai te aproximar dos seus sonhos e objetivos? Já anota esse insight aí, essa pergunta. Qual é esse comportamento que você pode começar a executar amanhã? O menor. Teve um caso na clínica que me marcou muito, que foi uma pessoa que já tinha comprado mais de 40 cursos em 2 anos. Isso é uma grande quantidade de cursos, é uma grande quantidade de investimento. E ela veio até mim dizendo que achava, na verdade, que ela precisava de fazer mais um curso, que ela ainda não havia encontrado o curso certo que ia auxiliá-la a executar. Só que o problema dela não era o curso, não era o que ela já tinha estudado, porque conhecimento ela tinha de sobra. O problema dela é que ela havia terceirizado para o próximo curso ou o curso perfeito a responsabilidade de começar a executar. E aí, para que ela não executasse, ela se convencia de que ainda não tinha encontrado o curso perfeito, quando na verdade ela estava procrastinando, porque ela estava com medo. Ela estava com medo do resultado, ela estava com medo de não dar conta, ela estava com medo. E aí, ela se convencia de que, quando ela achasse o curso certo, ela faria o curso certo e aí sim ela poderia executar. Mas qual será que é o curso certo? Quando será que a gente já aprendeu e estudou o suficiente para se sentir inteiramente pronta e segura para começar? Será que, na verdade, existe esse momento, esse estado? Eu arrisco dizer que não. Eu sou muito fã da Clarice Lispector, na verdade eu sou muito fã de ler, acho que dá pra ver aqui pelo fundo, mas tem uma frase dela que eu acho que cabe muito bem nesse momento da aula, que é: depois do medo vem o mundo.
Então talvez você só não conquistou o mundo ainda porque você está com muitos medos e fica se escondendo atrás do aprimoramento. Mas vamos lembrar que a técnica sem execução, ela não fica completamente consolidada. Você precisa executar aquilo que você aprende para que daí você perceba quais são as dificuldades que vão surgir no caminho e aí você melhora. Enquanto você não aplica nada, você nem sabe no que você é boa e no que você é ruim. E agora bora para o primeiro exercício da aula para a gente consolidar tudo o que foi dito até aqui. No seu papel, eu quero que você anote quantos cursos, mentorias, e-books, livros, trilhas, enfim, quanto você acumulou de conhecimento técnico no último ano e não terminou. Anota esse número. Quantos cursos você comprou? 1, 2, 3, 5, 10, 15? Comprou 5 livros de empreendedorismo e não terminou de ler nenhum? Ou até leu, mas já nem lembra o que leu e não aplicou nada? Esse número, ele vai ser a sua primeira evidência de que o problema não é a falta de informação. É, na verdade, a falta de execução. A partir de hoje, a regra da sua vida tem que ser só uma. Parou de executar? Comprou um curso, não está assistindo. Tem um objetivo, não está cumprindo. Não vai comprar mais nada de estudo, nada de aprimoramento. Você vai terminar o que você já tem e depois você vai para o próximo. Inclusive, se o que você já comprou tem ferramentas práticas, primeiro você vai aplicar tudo e só depois você vai comprar mais um. Isso é uma intervenção que, na verdade, é uma intervenção clínica, mas dá para você começar agora. Por quê? Quanto mais você se convence que precisa se aprimorar, mais você se aprimora e menos você executa. É muito importante que você tenha a disciplina de executar, de aproveitar aquilo que você já adquiriu. Se você tem um monte de curso comprado, um monte de livro comprado, um monte de coisa salva para estudar, para daí começar a executar, você concorda comigo que tem algum erro nisso? Bom, concluímos a primeira parte da aula, fechamos ali com o exercício e agora vamos para o segundo pilar dessa imersão, que é um pilar muito queridinho meu. Sem sombra de dúvidas, é um pilar que traz muita mudança para a vida e rotina das minhas pacientes. E para quem gosta do tema rotina e desenvolvimento pessoal, esse pilar ele é muito bem descrito no livro Hábitos Atômicos e também existem inúmeros estudos na ciência do comportamento, falando o quanto ele é fator de mudança na vida de muitas pessoas. E pode parecer uma coisa muito boba, mas se você aplica, vai dar certo. E para você conseguir alcançar essa mudança que eu tô falando, eu vou te explicar como funciona a regra do mínimo. Bom, concluímos a primeira parte da aula, fechamos ali com o exercício e agora vamos para o segundo pilar dessa imersão, que é um pilar muito queridinho meu. Sem sombra de dúvidas, é um pilar que traz muita mudança para a vida e rotina das minhas pacientes. E para quem gosta do tema rotina e desenvolvimento pessoal, esse pilar ele é muito bem descrito no livro Hábitos Atômicos e também existem inúmeros estudos na ciência do comportamento falando o quanto ele é fator de mudança na vida de muitas pessoas e pode parecer uma coisa muito boba, mas se você aplica, vai dar certo. E para você conseguir alcançar essa mudança que eu tô falando, eu vou te explicar como funciona a regra do mínimo, que é basicamente composta pelo princípio da redução de atrito para o comportamento, para a execução do comportamento. Calma que eu vou detalhar um pouco melhor. A motivação é instável por natureza. Ela vem em ondas e vai embora, porque ela depende de muitas coisas, do nosso estado fisiológico, emocional e de coisas que variam diariamente: sono, cortisol, humor, energia, enfim. Se a sua rotina depende de você estar motivada, provavelmente em 5 ou 6 dias vai dar errado. E a TCC trabalha com o oposto disso, a gente não fica dependente da motivação. A gente entende que, quanto menor o esforço inicial exigido para uma ação, maior a probabilidade de ela acontecer.
Isso tem um nome técnico e chama princípio da menor resistência comportamental. Trazendo em uma linguagem muito simples, é você reduzir tanto o que você precisa fazer a ponto de não ter como você não fazer. É tornar tão fácil, tão pequeno que você vai ter o impulso para fazer. Eu adoro exemplos e metáforas, acho que deixa muito mais dinâmico e fácil de compreender. Então, quero trazer um exemplo de como usar a regra do mínimo na sua vida. Imagina que você quer voltar a correr e a sua meta é correr 40 minutos 3 vezes por semana. E aí passou 3 meses e você não correu nenhum dia. Por que será que você não correu nenhum dia? Provavelmente porque isso é muito grande para você começar. Geralmente as pessoas vêm até mim querendo mudar tudo da vida e, gente, não dá. Não tem como você reformar todos os pilares que te sustentam de uma vez só. Por isso que é muito importante que você comece pequeno. Seguindo esse exemplo que eu acabei de dar, a gente pode pensar na meta inicial ser correr um quarteirão. Só. Ou deixar organizada a roupa que você vai utilizar para correr. Isso é muito menor do que correr 40 minutos 3 vezes na semana. Entende que correr um quarteirão é muito mais fácil do que correr 40 minutos. E se para você correr um quarteirão é muito, reduza ainda mais. E aí você vai ver o quanto é mais fácil e o quanto você tem mais vontade para começar. Porque quando você olha para a meta e ela é gigante, ela é enorme, você já vai se assustar. O que vai te dar é medo de não conseguir. Por isso que uma meta pequena te impulsiona muito a agir. Outro exemplo, você está escrevendo o seu TCC. E aí você colocou como meta diária escrever 2 horas por dia. Será que vai rolar? Todo dia você tem essas 2 horas disponíveis? Você consegue ter foco por 2 horas seguidas todos os dias? Se você conseguir 2 horas seguidas ali, eu vou te admirar. E se você está começando agora a escrever o seu TCC, será que essa é a meta mais saudável para você se colocar? Eu acho que não. Então você pode, por exemplo, substituir essa meta para 30 minutos de escrita diária. Já é muito mais executável 30 minutos de escrita. Você provavelmente vai conseguir manter o foco pelos 30 minutos. E aí, se você estiver escrevendo, se engajar, se animar ali durante o processo, você pode fazer mais. Mas a sua meta é 30 minutos todos os dias. Essa já é uma meta muito mais executável. A sua meta também pode ser ler o último parágrafo escrito e entender se tem algo para melhorar nele e escrever mais um parágrafo. É uma meta muito mais executável, mas vocês ficam tentando se colocar metas mirabolantes que vocês mesmos já sabem que não vão conseguir cumprir. Qual o sentido disso? E aí você pode até pensar: "Ai, Ana, não, uma meta pequena não vai me animar". Mas uma meta grande também não tá te animando, porque você não tá executando, então assim, uma meta pequena que você executa faz muito mais sentido do que uma meta grande que você não executa ou que você executa uma vez na semana. Uma vez na semana não é constância. Não vai te dar um resultado real, um resultado que te aproxima daquilo que você realmente deseja. E agora trazendo uma explicação um pouquinho mais técnica para você entender o porquê a regra do mínimo funciona, eu sempre gosto de trazer explicações porque se você entende a base da coisa, tem muito mais chance de você executar. Mas enfim, o nosso córtex pré-frontal, ele é responsável pelo planejamento e controle inibitório. Então, você consegue iniciar ações de baixo custo energético sem acionar os mecanismos de esquiva que são acionados em grandes tarefas. O cérebro só resiste quando a tarefa parece ameaçadora, e tarefas grandes parecem ameaçadoras. Tarefas grandes geram medo. Então, reduzir o tamanho percebido da tarefa também reduz ou até mesmo extingue a resistência. E uma vez que você começa, se você
começa a executar, a inércia comportamental se inverte. É mais fácil continuar do que parar. Por isso que ter uma meta pequena vai te auxiliar a começar e continuar. Uma meta muito grande vai te assustar. É claro que você pode ter uma meta final bem grande, mas a sua meta diária precisa ser pequena a ponto de não te assustar e de te impulsionar a continuar. E agora pega o seu papel e caneta e anota essa regra muito prática que você vai começar a executar a partir de amanhã. Pega aí e pensa em uma meta que está travada há muito tempo. Uma meta que você acha que mudaria a sua vida se você atingisse. E se pergunte: qual é a versão mais ridiculamente pequena dessa meta que você pode executar? Assim, pode ser a meta que for. Sei lá, juntar R$ 10.000 para fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Tudo bem, pode ser essa a meta. Essa é a meta grande. Mas qual é a menor ação que você pode fazer em direção a ela? Pensa na menor ação. Talvez a menor ação que você pode fazer em direção a essa meta é desinstalar a Shopee. A meta diária tem que ser tão pequena que vai parecer irrisório colocar em prática. E aí, quando você entender qual é essa menor meta, é essa que você vai se comprometer a executar. Não é a meta maior, não é arrumar R$ 10.000 amanhã e ir amanhã para o Rio de Janeiro. É a menor ação que você pode executar em direção à sua grande meta. Combinado? E não se engane achando que é pouco, porque o pouco somado vale muito. E talvez 90 dias de microações consistente vai te levar a um lugar muito mais interessante do que se você fizer algo grande um único dia. Fechou? Anota isso, pensa um pouquinho na menor meta que você pode começar a colocar em prática e comece a colocar em prática amanhã. Estamos combinados? Inclusive, se vocês quiserem, eu acho que seria muito legal compartilhar quais serão as menores metas que vocês vão se colocar. Compartilhe aqui nos comentários ou no meu Instagram, eu quero muito saber. Chegamos no terceiro pilar da imersão, estamos quase nos aproximando do fim. E nesse pilar eu vou apresentar o coração da TCC, que é o modelo cognitivo aplicado à regulação emocional e à execução. Você acha que a ansiedade te trava porque você é uma pessoa fraca, porque você não tem força de vontade, porque, enfim, pode ser muitos os motivos que passem na sua cabeça. Mas eu te garanto que não é nenhum deles. A ansiedade te trava porque o seu cérebro está processando. Ele tem um background de milissegundos com pensamentos automáticos que você não percebe conscientemente. Esse mecanismo ele já foi descrito por Aaron Beck, que é o fundador da TCC, ainda na década de 1960, e foi validado por incontáveis mesmo, tá? Pesquisas desde então. Os pensamentos, eles surgem de forma automática na nossa cabeça e geram uma resposta emocional. A emoção, ou ela te paralisa, ou ela te leva a uma ação. Você sente o resultado sem ver a causa e aí culpa a sua falta de disciplina ou a sua fraqueza, quando não é nada disso. Ai, Ana, mas se isso acontece, então como eu faço para não pensar coisas ruins? Não tem como. Se eu te disser agora, não pensa em um elefante rosa. Você pensou, certo? Ou seja, os pensamentos, eles não estão no seu controle. O que está no seu controle são os comportamentos que vocês terão a partir desses pensamentos. E para que vocês consigam fazer o manejo desses comportamentos, vocês precisam aprender a identificar quais são os pensamentos que passam pela sua cabecinha. Porque muitas pessoas não têm esse conhecimento. Os pensamentos automáticos mais comuns que eu escuto no consultório são variações de: se não ficar perfeito, é melhor nem começar.
Eu deveria ter produzido mais. Se eu falhar, todo mundo vai ver, então eu prefiro não fazer nada. Não é o momento certo e eu não sei também quando vai ser. Também tem eu não sou inteligente o suficiente para isso. Você se reconheceu em algum? Esses pensamentos geralmente são distorções, não são verdades. Distorções cognitivas são padrões de erros sistemáticos no processamento de informação. Eles são classificados e estudados há décadas pela psicologia da parte cognitiva. E eles basicamente são mentiras que a sua ansiedade te conta com uma voz de autoridade. E enquanto você trata esses pensamentos como fato, você não age, você fica travada. Gente, só um minutinho, vou desligar meu ar. Eu moro no sul e aqui tá muito frio. Eu tô com o ar ligado no 30, acho que deve estar uns 4 graus, sei lá. Mas enfim, tava com o ar ligado, agora esquentou aqui já. A TCC tem uma ferramenta clínica específica para desmontar esse padrão de pensamento distorcido. Essa ferramenta se chama Registro de Pensamentos Disfuncionais, mais conhecido por RPD, que é a abreviação. O RPD é um instrumento que eu uso, inclusive, com as minhas pacientes no consultório. É uma ferramenta incrível que traz muita clareza dos padrões de pensamentos que nós temos e da forma que nós nos comportamos. Sabe quando você diz, fiz tal coisa e nem percebi? Então, para você começar a perceber que fez essa tal coisa, você precisa entender qual é o padrão de pensamento que existe antes do comportamento. O funcionamento do RPD é muito simples e agora é um momento que você vai pegar o seu papel e a sua caneta para anotar. Ó, uma tabelinha escrita situação, pensamento, emoção e comportamento. Aqui nessa tabela você vai anotar quais são as situações que, por exemplo, te levam a procrastinar. Ah, vi uma pessoa que conquistou tal coisa, pensei que eu não sou o suficiente de conquistar isso. Emoção, tristeza, comportamento. Fiquei deitada chorando. Entendeu? É a partir da reflexão sobre o que está te levando a procrastinar ou a não executar, que você vai conseguir ter uma maior clareza de que talvez esse tipo de pensamento não faz sentido nenhum, nem se aplica à sua realidade. É um pensamento baseado em comparação, enfim, em coisas que não são reais. E tendo consciência de que essas coisas não são reais, são apenas pensamentos, você tem mais um impulso para agir. Eu vou deixar um exemplo de RPD aqui na descrição do vídeo. Vou mandar no grupo também para quem tá lá, mas se você quiser tirar um print para copiar, eu gosto de escrever no papel porque traz uma consciência maior do ato. Quando você aprende a fazer isso, a sua ansiedade ela para de comandar a sua rotina. Não é que a ansiedade vai parar de existir. Nada disso. A ansiedade, inclusive, é uma função adaptativa do nosso organismo. Ela serve para nos auxiliar a nos preparar ou a fugir e lutar de possíveis perigos. Mas, enfim, quando você faz isso, você traz mais consciência para os seus padrões de comportamentos e pensamentos e tem a chance de mudar. Então, essa é a tarefa do pilar 3. Eu quero que todos os dias você preencha um RPD de situações que aconteceram naquele dia, para que assim você comece a desenvolver um pouco mais de clareza sobre você, seus hábitos, sua rotina, enfim. Isso é autoconhecimento também, hein? E autoconhecimento é muito importante para tudo. Bom, até aqui eu te ensinei 3 pilares: o eterno aprendiz, a regra do mínimo e a engenharia do comportamento. E eles são a base do protocolo produtividade. O que eu te entreguei aqui é um mapa, e só esse conteúdo já é muito rico. Muitas pessoas vão conseguir aplicar o que foi apresentado aqui sozinhas, mas muitas não. Porque um mapa, ele não é um território. Ele te dá uma direção, mas talvez falta um impulso maior para a execução. E como nós já trabalhamos aqui, saber é diferente de executar. E talvez você acabou de ouvir tudo isso e já está pensando, amanhã eu começo. E o seu cérebro já está te oferecendo a próxima saída muito sofisticada. Acertei? Acho que sim. E é por isso que eu construí o programa De Volta para Mim,
que é onde eu te conduzo passo a passo, com formulários, com roteiros, com atividades práticas e com acompanhamento que faz isso tudo e muito mais virar rotina. E não mais um PDF salvo no seu Drive ou qualquer outra coisa do tipo. Eu vou abrir agora as vagas de inscrição para o De Volta para mim. E eu quero saber se vocês estão comigo nesse momento. Quem tá aqui vai receber uma promoção exclusiva. Eu tô mandando o link com a promoção aqui nos comentários. E se eu fosse vocês, eu não ficaria de fora. Eu peço que vocês não saiam da aula, porque ainda tem coisas a ser entregue. Mas enfim, eu quero ser muito honesta com vocês que estão aqui comigo nessa quinta-feira à noite e muito gelada. Tudo que eu acabei de te ensinar funciona. E funciona muito. Mas talvez o que vai acontecer quando você fechar essa chamada é você já começar a esquecer tudo que foi apresentado aqui. E aí você até aplica 1, 2 dias, mas se esquece da regra do mínimo, tenta fazer muita coisa de uma vez, e aí não executa. E aí não se aproxima daquilo que você realmente deseja. Não porque você é fraca, não porque você tem menos disciplina do que outras pessoas, mas porque sozinha, sem rotina de aplicação, sem ninguém perguntando, e aí, você fez? O cérebro e o conforto vencem. No fim, eles sempre vencem. Isso não é fraqueza, é biologia. E é por isso que eu estou oferecendo para vocês que estão aqui e querem mudar a inscrição no De Volta para mim, que é o meu xodozinho. Eu tenho muito orgulho de ter construído esse programa com base em muita expertise técnica e em muita experiência. Experiência na prática, auxiliando pessoas a transformar suas rotinas através dessa estrutura. E eu preciso ser muito sincera com vocês, muito sincera e direta, na verdade, sobre o que não vai resolver a vida de vocês nesse momento. Só um minutinho. Já falei muito, gente, falei o dia inteiro, mas enfim. Talvez você já tentou acordar às 5 horas da manhã, já tentou comprar um planner novo, já tentou baixar um novo aplicativo de produtividade que te venderam como revolucionário. Já tentou esperar a motivação bater na porta, já tentou esperar o momento certo e nada aconteceu. Porque tudo isso depende da sua motivação. E a motivação, ela está à mercê de muitas outras coisas, como nós já conversamos. E na vida adulta, a maioria dos dias tem dificuldades, tem imprevisto, tem coisas que a gente tem dificuldade de lidar. E por tudo isso, você falha. Então, talvez o que de fato vai trazer uma mudança para sua vida é um protocolo estruturado. Um protocolo estruturado com base na ciência, com base em microações validadas por inúmeros pesquisadores. E é exatamente isso que eu destrinchei dentro do programa. Bom, e se você ainda tem dúvidas se o programa é para você, eu quero te contar o que tem dentro de cada um dos módulos. São 5 módulos, além dos bônus, que eu vou falar logo em seguida. O módulo 1 se chama Clareza, e nele você vai sair com a meta exata de onde você quer estar em 1, em 3 e em 5 anos. Ela é baseada no protocolo SMART, que é validado por estudos desde 1981. Reconhecido como uma das estruturas mais eficazes para transformar intenção em ação executável. Você vai acabar com "eu quero ser tal coisa". Você vai sair desse lugar vago e vai passar a ter uma meta que o seu cérebro consegue executar. Você desistiria se soubesse que está chegando bem perto do seu objetivo? Eu acho que não. O módulo 2 se chama execução. Você aprende a quebrar metas em microações que o seu cérebro não consegue evitar. É um módulo inteiro destrinchando a regra do mínimo. Você vai encontrar planilhas, atividades práticas e muito mais em todos os módulos, viu? Em todas as aulas, na verdade.
No módulo 3, que sim, esse é o meu módulo queridinho, assim, se você não assistir nenhum dos outros módulos, mas assistir o módulo 3, você já tá ganhando muito. Ele se chama Como Dizer Não. E nele você vai aprender a dizer não de uma forma assertiva. E não só isso, você vai aprender o porquê é importante dizer não para conseguir se priorizar e ainda vai aprender a lidar com as suas emoções após dizer não. Fala para mim se isso não é incrível. É muito incrível. Até porque a habilidade de dizer não pode mudar a sua vida em muitos sentidos, não só no que diz respeito a se aproximar dos seus sonhos e objetivos. Então, esse módulo eu amo. Eu estudei e eu me dediquei muito a ele, porque tem muito conteúdo muito rico nele e também tem muita atividade nele. No módulo 4, nós vamos falar sobre emoções. Você vai aprender a reconhecer e a lidar com as suas emoções, para que elas não impactem tanto na sua rotina. Muitas pessoas não conseguem continuar porque elas ficam simplesmente travadas. Surge uma emoção e elas travam, e nesse módulo você vai aprender a lidar com isso. No módulo 5, eu te ensino a recalcular rota, porque sim, você vai falhar, nós somos seres humanos e o erro acontece. E é muito importante que você saiba acolher esse erro, ajustar e voltar a executar sem cair no buraco do já era. Você vai aprender a lidar com os vales sem transformá-los em abismos. E esse é o módulo que vai te auxiliar a manter os seus resultados, porque é só aprendendo a lidar com o erro que você alcança resultados consistentes. E para a gente finalizar, eu quero que você faça uma conta comigo. Não é uma conta matemática, é uma conta de vida. Quanto vale um ano da sua vida adiando o que realmente importa? Pensa nisso. Um ano, 365 dias acordando com a sensação de que você está ficando para trás. 365 noites dormindo com a culpa de não ter feito aquilo que realmente importa. Quanto vale o mestrado que você não terminou? Após que você começou e parou. O curso que ia abrir uma vaga melhor para você. Quanto vale tudo isso? Quanto vale a promoção no seu emprego que você não foi chamada? Porque não sabia lidar com os seus objetivos. O aumento que você não pediu porque não estava preparada. Quantos mil reais por mês ficam na mesa por você não saber como priorizar o que realmente importa? Quanto vale tudo isso? Quanto vale todos os seus projetos engavetados? O projeto que mora na sua cabeça há anos, quanto vale? Quero que vocês pensem nisso, porque muitas vezes a gente pensa só no agora. Ah, agora tá tudo bem abrir mão disso. Agora não vai doer. Mas e daqui 1 ano? E daqui 2 anos? Quando você tiver 50 anos, como que vai ser para você lidar com o reconhecimento de que você poderia ter feito diferente? Mas eu quero que você pense também no quanto vale aquilo que não tem preço. A noite de sono sem culpa, o fim de semana sem aquela voz no fundinho da sua cabeça dizendo que você deveria ter feito alguma coisa, que você tá ficando para trás. Ou o olhar do seu filho quando você consegue estar presente, quando você consegue ter tempo livre, quando você consegue estar ao lado dele descansando e não só brincando no piloto automático, pensando em tudo que você poderia ter feito. Eu, Ana Laura, acho que tudo isso não tem preço, mas você pode pensar sobre. O que eu vou te entregar de volta para mim não é mais um curso, é a chave que vai destravar tudo isso. Você não está comprando 5 módulos, 5 horas de teoria. Você está comprando a sua versão que aprende a executar e executa. É essa versão que você constrói em 1 ano, mais do que a versão atual construiria em 10. Para ser bem sincera, esse programa e tudo que tem dentro dele deveria valer muito mais, porque é o custo de tudo isso que nós citamos até agora. Mas o preço eu particularmente acho muito interessante e
Quando eu decidi o valor desse programa, não foi baseado no valor de tudo que foi investido nele, e sim no meu desejo de ver pessoas tendo a possibilidade de transformar a sua vida através de conteúdos e atividades de qualidade. E é por isso que ele tá saindo financeiramente muito mais barato do que ele deveria, mas só por enquanto. Quem entrar hoje leva 4 bônus exclusivos. O primeiro é um caderno de formulários, com formulários que eu uso na clínica. Então você vai receber um RPD, você vai receber planilhas de microações, vai receber muitas atividades, mapa de valores, enfim, muitas atividades que vão te auxiliar a se autoconhecer mais. O segundo bônus é uma comunidade VIP no WhatsApp, onde você vai poder compartilhar a sua dúvida e experiência, e será respondida, impulsionada e por vezes até mesmo cobrada se você fez aquilo que havia se proposto a fazer. Eu amo a comunidade e, enfim, vai ser muito legal ter esse espaço com todos vocês. O bônus 3 é um encontro ao vivo comigo. Eu, você e o grupo, todo mundo que comprar o programa hoje, em um momento de tira dúvidas e de compartilhar experiências. Então, eu vou estar ali, de frente com você, te auxiliando a entender aquilo que você não entendeu. O bônus 4 é um plano de implementação, ou seja, daqui 30 dias eu vou entrar em contato para entender como foi a execução do programa nesse período. Entende a importância disso? Entende a importância de você saber que daqui um mês uma pessoa vai te mandar um e-mail ou uma mensagem te cobrando se o programa foi executado, se não se tornou mais um PDF na sua gaveta? Eu fiz as contas e esses bônus todos somados pelo valor embutido valeriam cerca de R$ 2.990. Mas, se você adquirir o programa hoje com o cupom PACIENTES, que é inclusive o cupom que eu usei com os meus pacientes da clínica, você vai pagar apenas R$ 97. Ou 12 vezes de R$ 10, não me lembro como ficou o parcelamento, mas é R$ 97 para acesso durante um ano ao programa e todas as possíveis atualizações e bônus que forem lançados dentro do programa. Esse preço é especial para quem está aqui na aula e para quem entrou no grupo, e ele tem tempo limitado. Então eu sugiro que vocês façam a compra de vocês, que vocês deem esse passo, esse voto de confiança em vocês mesmos para se aproximar dos seus sonhos e objetivos. Qualquer dúvida, podem me mandar no WhatsApp, eu vou estar disponível agora, após a aula. E, por fim, espero que vocês tenham gostado. Foi preparado com muito carinho. Eu fiquei muito contente com a entrega, fiquei muito contente com todos que vocês estão aqui. Foi a minha primeira aula ao vivo aqui no YouTube, então tem um significado especial e eu espero que nós possamos nos encontrar cada vez mais. Fechou, galera? Boa noite, um beijo, bom fim de semana. Bora entrar no De Volta pra mim. Vocês vão ver como é muito mais rico do que vocês estão imaginando. Até!